Oi gente, eu sou Alice Barra do Terrários e Suculentas e hoje a gente vai fazer o passo a passo completo de um terrário fechado tropical, ou seja, com plantinhas que gostam de sombra, meia sombra e umidade alta. E também com o nosso elemento surpresa que eu fiz no último vídeo já, com uma mensagem assim para quem for presentear com o terrário ou empreender. Então vou deixar para o final a parte da mensagem. Esse é um aquário para peixes normal. A única coisa é que a tampa dele é bipartida, né? Então ela é dividida assim ao meio. Então a vedação não é tão boa quanto aqueles de rosquear. A única coisa é que ele vai exigir mais regas do que aqueles que vedam super bem, né? Vamos começar. A primeira camada de drenagem com a nossa areia de rio número 1, que é para aquários mesmo, né? De peixes. Nessa camada vai ficar retida qualquer excesso de água, que assim a água que ficar em excesso não fique em contato com as raízes. O ideal é sempre colocar mais próximo assim do vidro, não jogar muito de cima, porque às vezes pode ter uma pedrinha maior e trincar o vidro. Agora vamos às camadas decorativas. Com areia colorida para artesanato ou paisagismo. Eu gosto de usar essa conchinha aqui de cozinha. Não tem assim uma regra de desenho, gente. A única regra, coloquem nas extremidades do vidro, porque assim o meio fica liberado para as raízes. Para ser considerado um terrário, tem que sempre ser num vidro transparente para poder dar para ver as camadas. E também o vidro tem que ser transparente para entrar luz e as plantinhas conseguirem fazer a fotossíntese. Elas não podem ficar fechadas dentro de um vidro colorido. E os terrários são muito práticos para quem tem uma vida corrida, porque exigem poucas regas, porque vai formar um ciclo natural lá dentro. O vidro não é muito fundo, então eu não vou fazer as camadas muito altas. Mas estão vendo aqui que tem a preta? Eu vou colocar um pouco da dourada por cima, porque senão na hora que a gente colocar o substrato, vai parecer a mesma coisa. A cor preta com o substrato, que é escuro, né? Depois que eu coloco as areias, eu passo um pincel bem fofinho para tirar o pozinho que se acumula aqui no vidro, porque esse pozinho fica marcado por baixo da terra quando a gente coloca o substrato, a terra. Agora vamos colocar substrato. Eu gosto de usar um substrato pronto para plantas ornamentais, à base de turfa, casca de pinos moída, que ele tem a textura bem leve, bem soltinha. Não precisa colocar muito de uma vez, porque senão vai derrubar as nossas camadinhas coloridas. Então a gente começa pela parte central. Acho que eu vou até usar uma pazinha menor. A gente começa aqui pela parte central e depois vai só espalhando com a mão. Então a gente tem que usar, sempre escolher plantinhas que gostem de sombra, meia sombra. O ideal é sombra mesmo, porque elas não podem pegar sol direto aqui dentro do vidro. A terra ficou bem próxima já ao vidro, eu vou usar uma que é essa mais baixinha, essa peperômia. Delicadamente, é fácil, né? Porque essa aqui não tem espinho. Bom, eu vou colocar só uma porque esse aquário é bem pequenininho e ela é volumosa, então ela vai se espalhar ainda, vai dar mudinhas. Eu trouxe o musgo fofão, que é o que eu mais gosto de usar nos terrários, porque ele é o mais resistente, gente. Bem fofinho, por isso que ele chama fofão. Antes de colocar, a gente pode dar uma borrifadinha. O que sobrar da bandeja, o que sobra eu conservo na geladeira, guardo num plástico, tem até vídeo aqui no canal. O musgo é bom para reter a umidade da terra também, então ele ajuda as plantinhas, ajuda o terrário. Uma ideia muito legal para vocês presentearem ou para quem for empreender é pegar uma pedra de rio para paisagismo, pedra simples assim, um marcador permanente, caneta, né? E escrever uma mensagem ou uma palavra assim de efeito, que a pessoa que vai presentear possa estar precisando, saúde,
felicidade, sonhar. O último que eu fiz, o primeiro que eu fiz assim com mensagem, eu escrevi fé. Nesse aqui eu vou escrever viver, porque às vezes a gente pode entrar no modo operandi, assim, aquele da rotina, né? E vai só fazendo as coisas da rotina e não, a gente tem que ter ideias novas, criar, ter criatividade, aproveitar os momentos simples da vida também e fazer coisas novas, né? Principalmente. Sempre estar disposto a aprender. Então, vou escrever aqui. Viver. Viver. Vou pôr duas nesse. Vou escrever sonhar. Sonhar, viver. Cabe mais uma ainda aqui. Realizar. Esse terrário eu vou deixar aqui no meu cenário. Então são palavras assim para quando eu bater o olho, lembrar. Não ter medo assim de correr atrás do que a gente sonha. Para dar uma outra textura, um pouco de pedriscos para paisagismo. Esse aqui na cor palha, ainda para seguir um pouco. Não vou mexer ainda aqui, porque tá molhado. Vou pegar um pouquinho do musgo rosa aqui, desse sphagnum. Depois que a gente coloca o sphagnum no terrário, vocês vão perceber que ele vai virando tipo uma massinha, assim. Ele é um pouco diferente do musgo fofão, a textura dele. Mas eu gosto que é uma cor, uma textura diferente. Quanto mais texturas, mais interessante fica o terrário. Então, eu não me importo que depois vai ficar tipo ele fica bem fofinho mesmo, como se fosse mais uma massinha mesmo, mas continua lá bem úmido, né? Então, ó, eu vou colocar ele aqui atrás para ter esse tonzinho de rosa. Aqui eu vou vir com pedrisco, porque se eu colocar musgo aqui, ele vai tampar muito as palavrinhas. Vou tampar. Vocês podem tampar umas 6 horinhas depois só, é o ideal, depois que o vidro tá pronto. E regar amanhã. Mas eu vou tampar para vocês verem como ficou o resultado final. E esse foi nosso terrário com mensagens. Espero que vocês tenham gostado. Nosso terrário tropical. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Me acompanhem lá no Instagram Terrários e Suculentas, que eu dou dicas diárias das plantinhas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!